Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Como todos vocês sabem, poucas horas nos separam do início da celebração de Yom Kippur, que terá lugar ao pôr do sol do dia de hoje, domingo. E nós estamos gravando aqui de Beit Vagan, que é o bairro onde eu vivo, em Jerusalém, que tem como principal característica o fato de ser o mais alto de todos os bairros da nossa cidade. Mas a razão que me trouxe para vir morar aqui não foi de ter o prazer de desfrutar a visão de toda a nossa cidade, mas o fato de que Beit Vagan é um bairro onde se concentra a comunidade judaica com a qual me identifico, a comunidade de judeus de Litaim. E a razão que eu escolhi gravar esse vídeo hoje aqui para vocês é porque eu preciso ser direto, rápido e certeiro. Por quê? Porque eu tenho poucas horas para me preparar para a celebração de Yom Kippur. Serão 25 horas de jejum, mas não apenas o jejum propriamente dito, mas um dia dedicado a intensas orações, além de outras abstinências preconizadas e exigidas pela Torá a todo o povo judeu. Yom Kippur é uma data do calendário judaico que diz respeito ao povo judeu. E eu preciso ser direto e certeiro porque eu preciso voltar logo para casa. Por quê? Porque o Talmud nos ensina que no dia que antecede Yom Kippur, o judeu deve comer da melhor maneira que ele puder. Por quê? Porque assim ele receberá o mérito equivalente a 2 dias de jejum. Portanto, eu preciso voltar para casa. E quero começar nessa mensagem curta, mas bastante direta a vocês, lembrando, e eu digo lembrando porque já tive a oportunidade de dizer isso ao longo dos anos, que nada, absolutamente nada nas tradições, na cultura, na liturgia, na teologia, na filosofia judaica, ocorrem por acaso. Mas, Átila, o que significa exatamente isso? Significa que tudo que ocorre no mundo físico já teve lugar, primeiro, nos mundos espirituais. O mundo físico nada mais é do que um espelho, uma contraface invertida dos mundos espirituais. Portanto, pobreza aqui é riqueza nos planos espirituais, dor aqui é alegria nos mundos espirituais, infame aqui é honra nos mundos espirituais. Cada evento que tem lugar no mundo espiritual é revivido. E é revivido anualmente no mundo físico. Agora, nós, dotados do livre-arbítrio que o Criador nos deu, decidimos como reviver esses acontecimentos que têm lugar primeiro no mundo espiritual. Em poucas horas, teremos o início do dia do perdão, Yom Kippur. Mas por quê que esse dia é o dia mais apropriado para a concessão do perdão? Por que este dia é o dia da expiação? Afinal de contas, por que esse é o dia mais sagrado do ano no calendário judaico, como certamente vocês já ouviram ser dito inúmeras vezes? Porque, como nos ensina o Rabbi Yitzhak Zweig, num lindo artigo que eu tive a chance de publicar na nossa plataforma Pérolas da Sabedoria Judaica antes do Shabat, ele nos lembra que hoje, a partir do pôr do sol, nós estaremos celebrando um aniversário. Mas, Átila, aniversário de quem? Aniversário do quê? Aniversário do dia que a Kadosh Baruch Hu concedeu o seu perdão a todo o povo judeu. Lembremos rapidamente dos fatos narrados pela Torá. Moshe Rabbeinu passou 40 dias no céu, desceu. Quando desceu, encontrou nosso povo em ato de idolatria, adorando o bezerro de ouro. Foi obrigado a quebrar o primeiro conjunto de tábuas. Subiu uma segunda vez, não obteve o perdão de Akadosh Baruch Hu, subiu uma terceira vez. E quando ele desce na terceira vez, trazendo com ele o segundo conjunto das Lurot, das tábuas da lei, com os mandamentos, a Aseret Dibrot, aí então o povo judeu entendeu que o Criador do universo havia perdoado o nosso povo. Portanto, desapareceu, das nossas vidas esse ato de idolatria, porque o Criador concedeu o seu perdão. E preciso que se diga que nós vivíamos uma ameaça real naquele momento de desaparecermos como povo. Mas Hashem
perdoou as nossas transgressões. Não é uma data incrível? Não é uma data que justifica a celebração anual como a data mais sagrada do calendário judaico? Nós fomos perdoados. E isso gerou um decreto para que esse dia, por todas as gerações, fosse um dia de perdão. Decreto nos céus, naturalmente, porque tudo tem lugar primeiro no mundo espiritual. Essa é a essência de Yom Kippur. Se refere às transgressões, sobretudo, que nós cometemos contra a lei divina. Mas Yom Kippur não se resume apenas, aos pecados que nós cometemos contra o Criador, mas também contra os nossos irmãos, contra todas aquelas pessoas que nós, de alguma forma, ferimos. E é preciso que se diga, Hashem só pode nos perdoar pelos pecados que nós cometemos contra Ele, mas é preciso, para receber o perdão, e aqui está uma chave de entendimento fundamental dessa data, nós só recebemos o perdão de Hashem pelas transgressões cometidas contra Ele, ou seja, contra a Torá, depois de nós pedirmos e recebermos o perdão de todos aqueles a quem ferimos, com atos, palavras ou pensamentos. E ao pedir perdão ao Criador, nós apelamos sempre para os 13 atributos de misericórdia. Hashem ensinou a Moshe, e Moshe nos ensinou os 13 atributos de misericórdia como descritos na Torá. E o Talmud, impressionantemente, nos relata que Hashem, na presença de Moshe Rabbeinu, se envolveu com o seu talit, como se ele fosse um Sheliat Tzibur. Sheliat Tzibur na sinagoga é aquele judeu que lidera as orações, e mostrou a Moshe, desenhou visualmente a Moshe como orar. Orar para quê? Orar todas as vezes que o nosso povo cometesse um pecado. É assim que nós deveríamos nos comportar, e é o que faremos a partir do dia de hoje, ao pôr do sol. Sempre que o povo judeu pecar, eles devem recitar, Foi o que Moshe nos ensinou, a todos nós judeus, que devemos recitar essa oração. E Hashem nos perdoará. Agora, orações não devem ser repetidas mecanicamente, elas devem partir de um sentimento verdadeiro que habita o nosso coração. Mas Átila, Hashem se envolveu no talit e se apresentou a Kadosh Baruch Hu com a finalidade dessa demonstração visual. Que mensagem o Criador do Universo estava transmitindo a Moshe? Meus amigos, onde se concentra a principal dificuldade de pedir perdão a outro ser humano? Nós temos medo e ficamos ansiosos com o fato desse pedido não ser bem recebido, de isso nos enfraquecer, de nós sermos humilhados, agredidos ou até mesmo ignorados. Hashem, quando se envolveu com seu talit e mostrou a Moshe Rabbeinu o que fazer, ele estava nos ensinando que nós devemos superar as barreiras do perdão, porque a maior dificuldade desse processo, porque vejam, pedir perdão ao Criador não é algo tão difícil, ele é um ser imaterial. E nós não somos, ou pelo menos a maior parte de nós, capaz de perceber de uma maneira clara a sua presença no mundo. A nossa dificuldade se concentra em pedir perdão ao outro ser humano. Então Hashem sabia como era importante para a construção da paz entre nós, de um mundo de entendimento, que era fundamental ensinar a Moshe para que ele ensinasse o nosso povo os caminhos, os passos do perdão. Hashem lidera e nós devemos segui-lo, assim como ele seguiu a Kadosh Baruch Hu. A única forma de nós obtermos o perdão de Kadosh Baruch Hu é nos acertando com o próximo. Essa é a única forma verdadeira de regressar ao Criador, de fazermos um acerto de contas, de nos entendermos com os céus. Hashem nos diz
que não deve haver barreiras para pedirmos o perdão. Será que vocês entenderam o que isso significa? Significa que você tem poucas horas, se você é judeu, você tem poucas horas para se acertar com aquele irmão, com aquele tio, com aquele parente distante, com aquele amigo, com aquele vizinho que você teve um desentendimento e lançou contra ele palavras agressivas, que existe uma mágoa entre vocês, não importa a natureza do conflito, agora é a hora do acerto. E assim como nós sempre podemos buscar o perdão ou perdoar aqueles que nos ofenderam, Hashem sempre está lá nos céus, esperando que nós voltemos para casa. Isso que é o dia da expiação. Ele está lá nos pedindo para que reconheçamos os nossos pecados, tanto com Ele como com o nosso próximo, que façamos esse acerto de contas e limpemos nos mundos espirituais dos nossos pecados, numa techuvá verdadeira e completa, e possamos de fato iniciar o ano de 5.784 como bebês, como limpos, como indivíduos absolutamente puros, que temos oportunidade de escolher mais uma vez o caminho de Hashem, meus amigos. Desejo a todos vocês que sejamos inscritos no livro da vida, com paz, com saúde, com imensas alegrias, com sustento, que cada um de vocês tenha internalizado isso. Se você não é um judeu, lembre-se que todo dia é um bom dia para conceder o perdão, que todo dia também é um bom dia para pedir o perdão, que a única forma de nós regressarmos ao Criador é por meio do perdão. Não importa se isso é feito hoje, ontem ou amanhã, todos os dias são dias bons para nós corrigirmos as nossas ações. E nesse sentido, o povo judeu lidera o caminho. E se você confia na santidade que envolve o povo judeu, receba essa imensa, extraordinária lição de ética que a Torá está nos oferecendo nesse dia, que é o dia mais sagrado do ano, Yom Kippur, meus amigos.